Pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Altíssimo possa estar nos abençoando poderosamente. Nós estamos dando uma olhadinha nesse livro, traz umas informações históricas muito boas, que é o livro Teologia Sistemática, Histórica, Filosófica, uma introdução à teologia cristã. É um livro muito bacana, só que antes de nós entrar ali no assunto de hoje, nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento da teologia da graça. É um assunto muito importante, pessoal. Vamos aqui trazer uma mensagem rapidinho aqui, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 25. Pessoal, preste muita atenção, é muito importante você entender essa mensagem. Jesus respondeu, no caso aqui o Messias, Yahushua, Yeshua para alguns, eu já vos disse, mas vós não acreditais. Há obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Olha, pessoal, interessante isso aqui, ó. Vou repetir. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Então, aqueles caras ali que não estavam acreditando, eles não faziam parte das ovelhas do Messias, que se você for ler anteriormente, nos versículos anteriores, ele vai falar assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nós podemos entender, vamos só continuar o texto, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, pessoal, e aí continuando, e eu lhe dou a vida eterna. Então, pessoal, nós conseguimos entender que a morte do Messias, não foi por todo o mundo, não foi por todas as pessoas do mundo. O próprio Evangelho de João, que lá no início fala, que Deus, o Eterno, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não... Você continuando os textos, a história, você começa a entender que não. A morte do Messias, ela foi especificamente para um povo, no caso aqui, para suas ovelhas, para aquele povo que vão seguir ele. Ele não ia morrer em vão. Então a morte dele foi algo direcionado, vamos dizer assim. Foi algo muito, muito direto mesmo, para aquelas pessoas, para as ovelhas dele, para as pessoas que vão crer que ele vai conduzi-las. E dando um prosseguimento aqui, é muito interessante, ó. Por isso elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. Elas nunca se perderão, e ninguém vai arrancar elas das mãos dele. É algo poderoso isso aqui, pessoal, forte, algo forte. As ovelhas verdadeiras, elas não vão se perder. Por quê? Porque o Eterno está ali. O Eterno está protegendo. Se você é uma ovelha verdadeira, se você de fato faz parte desse rebanho, ele está com a mão poderosa sobre a sua vida. E você não vai se perder. Beleza? Vamos lá dar continuidade aqui no estudo. O estudo de hoje está muito forte, pessoal. O desenvolvimento da teologia da graça. E tudo está ligado aqui, ó. Graça é um presente que nós, seres humanos, recebemos do Messias, do Eterno, que dá essa graça para nós.
Vamos lá então. Um elemento central do legado agostiniano foi o surgimento de uma teologia em relação à graça. Entretanto, a teologia da graça, desenvolvida por Agostinho de Hipona, havia sido apresentada em um contexto polêmico. Olha, os caras conseguiram achar problema na doutrina da graça. Agostinho de Hipona, em outras palavras, havia sido obrigado a elaborar sua teologia da graça no calor dos debates. Frequentemente, em resposta aos desafios e às aprovações de seus adversários, disso resultou o fato de que seus escritos sobre esse tema normalmente não eram sistematizados. Agostinho de Hipona, ocasionalmente, estabelecia certas diferenciações em respostas às necessidades do momento, havendo falhado em relação ao desenvolvimento de uma base teológica adequada para, no mínimo, algumas delas. Os caras acharam problema, rapaz, olha, na doutrina de Agostinho, uma doutrina que veio milênios, né, e extremamente bíblica. Ele não inventou nada, ele só foi ler os textos do Novo Testamento e conseguiu trazer esse entendimento através de testemunhos também, e os caras conseguiram arrumar problema. Vamos dar continuidade aqui. Os teólogos da Idade Média consideravam-se encarregados da tarefa de consolidar a doutrina da graça que foram criados por Agostinho de Hipona, amparando-se em bases mais sólidas e explorando suas consequências. Só na Idade Média que os anjinhos receberam uma flecha e falaram assim, nós vamos reformular a doutrina da graça. Olha o problema que esses caras criaram. Em consequência disso, as doutrinas da graça e da justificação evoluíram consideravelmente nesse período, fixando as bases para os debates da reforma em torno desses temas centrais. Pessoal, somente até aqui, esses caras criaram um problema. A doutrina da graça, desenvolvida por Agostinho, ela estava alicerçada em quê? Nos textos do Novo Testamento, nos testemunhos ali dos apóstolos, né? No que o Messias falou, e nos testemunhos das pessoas que se convertiam, que recebiam esse presente. A base de Agostinho era essa. E o que acontece? Os caras mexeram de uma forma que mudaram, entendeu? A graça é um favor imerecido. Ela é uma ação totalmente divina, né? E eles conseguiram. Nós estamos falando no período do humanismo, né? Então muita gente, né, principalmente na época da Reforma, Lutero era humanista, arrumaram a forma de colocar mudar, e colocaram algumas doutrinas humanistas, introduziram, né, ali, ficaram ainda com alguma parte, mas mexeram em algumas coisas. E isso aí foi um problema gravíssimo que aconteceu. Nós vimos, né, o reflexo disso através do que nós estamos vendo no dia de hoje. Como é que está a igreja. Esse desenvolvimento, ele abriu brecha para todos esses movimentos que você conhece aí, cada dia mais abrindo mais, né, para seitas religiosas, né, com a roupagem cristã. Então você vê tudo de ruim que tem acontecido no meio cristão, né, das pessoas que seguem o Messias, na teoria, fazendo tudo isso aí, fazendo as pessoas se desviar, as pessoas não têm mais credibilidade, né? A igreja, infelizmente,
não todas, né, sempre tem as suas exceções, perdeu a credibilidade, as pessoas não querem nem mais saber. E você percebe que historicamente não é isso. As pessoas querem receber uma mensagem, querem receber uma oração, né? Elas querem ouvir falar das coisas maravilhosas, né? E infelizmente isso aí vem a cada dia se perdendo, né? E o Messias falou, pessoal, chegaria uma época que o amor de muitos esfriaria. E nós estamos vivendo esse período. Infelizmente, tem pessoas dentro das igrejas que não tem mais amor, não acreditam mais. Tem padres, tem pastores que não acreditam nem em Deus. Para vocês verem o problema, né, que foi desenvolvido lá atrás e que está tendo um reflexo nos dias atuais. Beleza, pessoal? Fique na paz e um abraço do irmão Alex.